sabe onde Você, eu Vitor? estudei meu ensino fundamental? Ah, Escola Municipal Terezinha Abreu Vita, Santana do Araguaia, você acredita? rapaz, Tinha tudo para dar rapaz, errado. isso daí era o que? Era no interior? No interior do Pará, no sul do Pará, na divisa do Pará com Mato Grosso, cara. Mas, rapaz, Meu ensino fundamental 2 foi no Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Jorcele Silva Sestares. Você sabe onde é que fica? faz a mínima ideia. Aí um dia eu virei para minha mãe e falei assim, mamãe, e lá é o seguinte, o ensino médio era o quê? Profissionalizante. Então, ou você fazia pedagogia, Dia, na verdade chamava magistério, né? Ou é, você fazia, contabilidade. ou contabilidade. Eu virei para a mamãe era professora, né? Falei, mamãe, tem uma coisa na vida que eu sei que eu não quero ser professora. Você acredita, cara? Olha só. Ai, ai. E aí viemos para Goiânia, né? A mamãe veio, papai ficou ainda para a gente estudar, cara. E aí eu fui estudar, a gente veio de origem simples, eu continuei estudando no colégio estadual, só que agora no Nova Esperança, aqui em Goiânia. Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo. E lá tive excelentes professores. E vendo esses excelentes professores que estavam na rede pública, cara, o Bira, professor de história, você não está entendendo o que era o Bira, cara. Nossa! Entre outros, vários, mas o Bira foi marcante. E eu virei assim, um dia eu não sabia o que eu queria fazer. Minha mãe falou assim, meu filho, mas o que você gosta? Mamãe, eu gosto de matemática. E eu fui criticado por isso, né? Você gosta de matemática? O que você vai fazer da vida? Sei lá, eu gosto de matemática. Mamãe falou, então, ó, procura alguma coisa ligada à área e tal. Ah, vou fazer matemática. E aí, enfiei a cara nessa emoção. Passei na UFG, me graduei na UFG, minha graduação. Fiz licenciatura plena em matemática. Depois eu fiz especialização em matemática pura. Depois fiz o mestrado em matemática profissionalizante e foi lá nesse dia que eu conheci o Mário. Então, assim, estrada de estudar, a gente tem muita, né, Mário? A gente estudou muito. Exatamente. E aí, cara, uma coisa que me angustiava nesses estudos. Eu via meus amiguinhos todos escrevendo, anotando a aula lá, bicho. E eu falava, meu Deus, anotar a aula. E na faculdade, principalmente, a aula de geometria analítica, o professor Fábio Vitoriano, nunca esqueci. Cara, todo mundo anotando a aula e ele era uma máquina de escrever e de desenhar, velho. E ele, pá, escrevendo, desenhando, meu Jesus, eu copio, eu escrevo, não presto atenção no que ele está falando. E eu vi meus amiguinhos copiando, eu queria copiar, cara. Eu queria copiar, mas eu queria ver também, e aí eu não sabia se eu copiava, como é que eu administrava isso? E aí chegou um dia que eu falei, cara, eu não dou conta de copiar esse tanto de trem, porque eu ia ler o que estava copiado, eu ia ler o que estava no livro, era a mesma coisa. Eu falei, bicho, se eu quiser ler, eu vou lá no livro. E o medo de você só assistir aula? E o medo, cara? Por quê? Porque não, eu achava que todo mundo ia me rotular como vagabundo, né? Não, o professor ele é vagabundo, ele, o Vitinho é um vagabundo e ele não copia a aula. Cara. Então, essa era uma angústia. E aí, depois conhecendo o VAR, que agora a gente vai entrar de vez no VAR, eu descobri que eu sou normal, eu não sou vagabundo. Eu só aprendo de outro jeito, cara. Eu não dou conta de copiar a aula, mano. Você é assim também? Rapaz, eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, né, eu decidi que eu não ia copiar mais nada da minha vida. E aí eu levava a mochila para a escola, e assim, eu levava as coisas, mas não abria. Então, eu tive sérios problemas com isso, inclusive até no mestrado. Não sei se você lembra, mas nossos professores insistiam em dar ponto de atividade entregue, Ah, que eu é. nunca ganhei, porque eu não sei, não gosto muito disso. E eu também não copiava, não levava livro, justamente por conta disso, porque, primeiro, o que estava escrito no livro era um pouco mais profundo e melhor do que às vezes o professor passava. E o que era rico era a qualidade da aula do professor. Às vezes ele escrevia de forma resumida, que é o que às vezes a gente faz também. E onde é que se agrega o valor? Na fala, nas ideias, nas pontuações. Então eu sempre preferi olhar isso e depois na minha casa mexer com algumas coisas e tentar entender um pouco melhor do que simplesmente ficar
olhando anotações que estavam no livro também. Então, não faz muito sentido isso, né? Pois é, cara. E aí eu tenho remorso, cara, de um aluno um colega que a gente deu aula junto, terceiro ano, não vamos citar nomes. Não. E o moleque não copiava nada, cara. Mas eu não conhecia o Vark ainda, o moleque não copiava nada. E eu olhava pro cara, o cara só me olhando o ano inteiro, e, bicho, você tem que anotar os trem, velho. Eu falava pra ele fazer o trem que eu não gostava de fazer, né? Mas não, todo mundo anota aula, você tem que anotar aula também, cara. E aí o cara não anotava. Um dia eu estourei e falei, não, irmão, você não quer anotar nada, você não quer fazer nada, então dá licença na aula. E aí, não sei se você lembra, não vou falar o nome do santo, mas aí chega o resultado do Enem. Primeiro lugar da engenharia. Quem foi o primeiro lugar da engenharia? Cidadão. E vocês não estão confundindo, não? Por exemplo, vou usar um nome fictício. José. A gente tem dois José na sala. O que passou deve ter sido o outro José, o da Silva, não foi esse aqui, o José Neto, né, digamos. Não, foi o Neto. Não tem base, o cara não copiava nada, não fazia nada, ele só olhava para a gente. Ele só olhava para a gente. Ele só usava o que ele tinha de melhor para aprender. E eu quase que ferrei a vida desse cara, né? Já aconteceu alguma coisa assim com você, cara? Rapaz, às vezes tem menino que é desse modelo aí, né? Teve um menino uma vez que era mais ou menos da mesma linha. E às vezes ele ficava. Eu cheguei perto do caderno, cheguei perto dele, olhei no caderno, tinha só desenho, né? Um monte de desenho. Rapaz, eu fiquei puto com esse menino, que eu tinha dado umas 2 aulas seguidas e expliquei muita coisa. E ele, não, Mário, tá tudo anotado aqui. Eu falei, cara, você tá de sacanagem comigo, mostrei que só tem desenho nesse negócio. E ele, não, Mário, vixe, esse menino me explicou a aula inteirinha. Para cada desenho que ele foi fazendo, ele Olha aí, tinha ó. um argumento. Então, Olha. assim, eu falei, cara, depois, eu fiquei com vergonha. Depois eu pedi desculpa para ele, só para ele, né, para não, né, ficar feio, né? Mas, assim, ele tinha um jeito diferente de aprender. E aí eu achei interessante que ele foi criando uma historinha com os desenhos baseado nos conceitos matemáticos. Ele fazia as próprias associações e eu achei interessante demais. Eu falei, cara, que massa. E aí depois eu comecei a olhar o caderno dele, ele não tinha nada escrito, ele só desenhava. Quando desenhava, olha, isso aí já é o VARC funcionando, né, cara? Já Eu é o acho que VAR funcionando. todo professor, todo mundo que é aluno, todo mundo tem que conhecer o VARC. Nós temos que respeitar e dar oportunidade para as pessoas delas, delas deixarem fluir o melhor que elas têm para aprender. Então, eu tenho amigos nos colégios que o cara tá só assistindo aula, não tá copiando nada, os caras ficam bravos com os alunos. Ô, velho, Exatamente. minha aula. Bicho, nunca mais eu vou fazer isso.